Olá, meus amores do sétimo ano, bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Estamos passando por um período obscuro, mas tenho certeza que tudo isso vai passar e logo estaremos juntinho mais uma vez na sala de aula, aprendendo cada vez mais, ok? Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre Revolução Verde. Tivemos o trabalho que o ser humano tem no campo, né? Estudamos extrativismo vegetal no módulo 1, no módulo 2, pecuária, módulo 3, estudo do solo, e no módulo 4, agricultura, tá? E nessa questão da agricultura, vamos falar sobre novas tecnologias na Revolução Verde. Nós temos aí novas tecnologias na página 230, dá para vocês acompanhar aí sempre nas minhas aulas. Eu gostaria que todos acompanhassem aí com a apostila aberta, com o caderno aberto, para que possamos aí ter uma aula mais abrangente, né? Um aprendizado mais adequado. Sempre acompanhando a apostila, é isso que eu peço, tá? Novas tecnologias. Aqui logo de início nós temos uma charge, né? Nós temos aqui um agricultor aplicando um agrotóxico, né? Provavelmente numa plantação de cenoura. E temos um rato fazendo uma crítica a ele. Quando você come as verduras, você também usa máscara? Porque só usa máscara para aplicar o agrotóxico, mas não usa para se alimentar, ou seja, né? É meio que um paradoxo aí. Bom, para que possamos entender como isso acontece, as novas tecnologias de hoje, né, chamada de Revolução Verde, teve uma posição forte por causa de sementes modificadas. Mas lembrando que sementes modificadas já vem acontecendo há muito tempo, antes mesmo da Revolução Verde. Mas o termo Revolução Verde só foi criado na década de 60, 1960, para referir-se à invenção de disseminação de novas sementes e práticas agrícolas mais modernas, mais sofisticadas, né, um aumento de produtividade, né, em países pobres com o objetivo de sanar, com o objetivo de resolver o problema da fome. Só que um dos aspectos mais importantes da Revolução Verde foi o desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, tá? E com isso surgiram muitos problemas. Tudo bem que a produtividade aumentou, novas sementes foram produzidas, são sementes que produzem uma planta mais bonita, né, a qual produzirá frutos mais bonitos, mais completos, em grande quantidade, em grande escala. Isso exige também novas tecnologias no campo, com o uso de máquinas e tratores e tecnologia para disseminação dessas novas sementes, tá? Bom, porém, com essa grande produtividade, houve uma polêmica, vocês vão ter aí na página 231, de dois grupos de críticos, dois grupos de estudiosos, dois grupos de cientistas. Uns apoiam, né, a Revolução Verde, né, apoiam essa disseminação de novas sementes modificadas, chamada de OGMs, ou seja, organismos geneticamente modificados, porque possibilita uma alta produtividade, possibilita frutos e sementes com tamanhos maiores, mais saborosos, né, mais nutritivos, e possibilita, além de tudo isso, o combate à fome, principalmente nos países mais pobres, né, onde a produtividade é maior, ao qual eles provêm de um solo muitas vezes pobre, porém com a semente modificada, um organismo geneticamente modificado,
a produtividade será maior, logo terá assim um fim da fome no mundo. Tudo bem que a gente sabe que isso não foi resolvido. Vamos ver posteriormente. Porém, existe outro grupo, outros críticos, outros estudiosos, que fazem denúncia sobre o risco do consumo dessas sementes modificadas, desses frutos produzidos através dessas sementes, à saúde humana, um risco à saúde dos consumidores e também ao meio ambiente pelo uso de produtos químicos, que também veremos adiante. Esses críticos, eles comparam a Revolução Verde com indústrias armamentistas. Por exemplo, aqui, ó, a indústria armamentista, elas fabricam, produzem materiais explosivos. Eles comparam essa indústria armamentista com a Revolução Verde, porque ela também, além a indústria armamentista fabricar produtos explosivos, da mesma forma, a indústria tecnológica da agricultura produzem adubos sintéticos, nitrogenados, que também é um explosivo, é uma bomba, né, para o meio ambiente, para os consumidores e etc. A indústria armamentista produzem gases mortais. Eles fazem essa comparação também, né, para a indústria tecnológica da agricultura ou Revolução Verde, porque eles produzem agrotóxicos, ou seja, a indústria armamentista produzem gases mortais. Da mesma forma, a Revolução Verde exige agrotóxicos, que é a mesma coisa de gases mortais, né? Eles fazem a comparação também que a indústria armamentista produz em tanque de guerra. A mesma coisa são tratores na agricultura. Essa charge aqui faz uma crítica, né? E que diz que cada brasileiro consome 4 quilos de agrotóxico por ano. Isso é uma bomba. Isso aí é uma fatalidade para a saúde, para o meio ambiente. E a mãe pergunta: Pedrinho, já tomou seu veneno hoje? Não, mãe, estou sem fome. Porque todos os alimentos hoje são produzidos através de semente transgênica, OGMs, né? Organismos geneticamente modificados. E que traz até o consumidor, muitas vezes, veneno, agrotóxico, né? E se a gente não consumir esses produtos bem lavados, bem, né? Vamos acabar aí sendo atingido por esses agrotóxicos, né? Muitas vezes na casca da fruta, da verdura. Então tem que lavar bem aí antes de comer. Mas mesmo assim, eles fazem uma crítica a esse tipo de produtividade. As empresas, né, que são apontadas por esse grupo crítico, que produzem veneno como agrotóxicos, pesticidas, inseticidas para a semente transgênica, porque para produzir a semente transgênica, você tem que ter também produtos que possam ajudar essa produtividade transgênica a combater pragas, né? A combater pestes, parasitas e entre outros. E as indústrias, as empresas que produzem esse tipo de veneno são as indústrias ou as empresas, a Bayer, a Monsanto, a Syngenta, a DuPont, por exemplo, né? Que tem números de processos, né? De pessoas, de pequenos agricultores e até mesmo do meio ambiente, concernente a mortes e problemas causados por esses produtos químicos produzidos por essas empresas. Bom, a fome só seria resolvida com os avanços tecnológicos, segundo, né, as novas tecnologias. E um grande ícone, ó, foi esse grande produtor aqui, ó, o Ernest Bullon, né, que em 1965
em 1970, rendeu a ele um prêmio Nobel em 1970 por produzir semente transgênica, que ele faz uma demonstração, ó, de uma semente transgênica de trigo para uma semente natural. Então, observe que a semente transgênica ela tem mais grãos, né? Esse pendão aqui do trigo, em grande quantidade, ele é mais bonito à vista e faz essa comparação. E esse cara aqui é um grande ícone da Revolução Verde, né? Chamado de Boulon, né? Vamos lá, Norman Ernest Boulon. Apesar de tudo isso, pessoal, a fome continua. E isso é fato. Somente alguns países pobres da África, como Serra Leoa, Moçambique, Zimbábue, onde a fome assola a cada dia. As empresas do ramo da biotecnologia e da nanotecnologia passam a desenvolver experimentos tecnológicos com a utilização do material biológico de plantas e animais, ou seja, os organismos geneticamente modificados, chamado OGM, ou simplesmente transgênicos, sementes transgênicas. Então eles acabam pegando o gene, por exemplo, de uma praga, né? E acaba no laboratório inseminando esse gene a essa semente, ao qual ela terá uma resistência maior às pragas, né? Porque tem um gene dessa praga, desse parasita na semente, tá? E aí vai ter uma grande produtividade, porque praga nenhuma atingirá essas sementes que são altamente resistentes a pragas e a parasitas. Fome e guerra não obedecem a qualquer lei natural, são criações humanas. Repito, fome e guerra não obedecem a qualquer lei natural, são criações humanas. Hoje nós temos 870 milhões de pessoas que passam fome no mundo. 870 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Ou seja, as novas tecnologias, a Revolução Verde, sementes transgênicas, né, não resolveu o problema da fome no mundo, né, como diz a nossa apostila. Mas o que significa essa Revolução Verde, semente transgênica? Invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas, né, cada dia mais sofisticada no campo, seja ele para o ramo da irrigação, seja ele para o ramo do trabalho com solo, arado, para a semeadura, para a colheita. Tudo isso temos máquinas altamente sofisticadas para a coleta de madeira e entre outros produtos, né, da natureza ou produtos agrícolas. Vasto aumento da produção agrícola em países menos desenvolvidos, né? Isso eles tendem a acabar com a fome, mas acabamos de ver que isso não resolveu. E isso ocorreu muito em grande intensidade, por exemplo, desculpem, ocorreu durante a década de 60 e 70, né? Com essa revolução verde, com essa nova tecnologia, a mão de obra rudimentar, a mão de obra humana, né, a força de trabalho muscular não foi mais necessária, né? Com isso houve o êxodo rural, que é a saída da população do campo em direção à cidade, causando uma grande aglomeração de pessoas no espaço urbano, tendo o nome de urbanização, né? Migração rural urbana, agricultura familiar e novas tecnologias. Nós temos aqui, ó, uma revista da Embrapa, por exemplo, que fala um pouco sobre isso. Pare, veja e pense. No campo, as pessoas trabalhavam fazendo essa coleta, braçalmente. Foram para a cidade esses pequenos produtores, a qual a máquina tomou o seu emprego, tomou o seu espaço. Não tinha como competir com a grande produtividade, com a grande fazenda, com essa nova tecnologia. E acabaram indo para a cidade e começaram a coletar outros tipos de material. Nesse caso aqui, reciclável. Mas o problema não diminuiu, né? Muito pelo contrário, aumentou, né, o número de pessoas na cidade com problemas. Bases da Revolução Verde. Intensifica a utilização de sementes melhoradas, particularmente sementes híbridas, que são sementes misturadas, insumos industriais, fertilizantes e agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, entre outros. Houve uma grande mecanização no campo e a diminuição do custo de manejo, porque agora não é mais braçal,
é através de máquinas em grande quantidade e com um tempo muito reduzido. E aí você tem uma explosão de sementes modificadas, uma explosão de mercadoria no mercado. Exemplo aqui, ó, de nova tecnologia no campo. Imagina um campo desse aqui, se fosse trabalhado braçalmente, teria mais ou menos aqui 2.000 pessoas trabalhando aqui, não precisa. Olha a quantidade de máquina. Faz isso em horas. Olha a quantidade de máquinas. Né? Então isso é a revolução no campo. Tecnologia no campo. Uso extensivo de tecnologia no plantio, na irrigação e na colheita, e principalmente com o trabalho do solo, com o arado. O uso extensivo de gerenciamento de produção. Então nós temos aqui, ó, tratores, colheitadeira, que já colhe, já joga na caçamba, né? Já colhe e já joga para ser transportado. Então você tem que ter um manejo muito rápido da produtividade, um escoamento dessa produtividade do campo para a indústria ou para a exportação e etc. Obrigado por tudo, agradeço de coração, obrigado por esta aula, acompanhe sempre com a apostila e até mais, pessoal. Um beijo muito forte, em breve nos